Oi, pessoal, tudo bom? Estamos mais em um podcast Inclusão e da Questão. Eu sou a Fer. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma mulher muito guerreira e com uma amiga muito querida aqui para conduzir esse papo especial demais. Só que antes de mais nada, eu quero que você dê aquele like no canal, espalhar para os seus amigos, para a gente levar a inclusão para cada vez mais pessoas e agradecer a todos pela visualização, pelos feedbacks positivos. Obrigado por vocês estarem comigo. E antes de mais nada, eu quero oferecer para você a minha palestra. Você que tem uma empresa, você que tem uma escola, você que tem alguma instituição, alguma coisa, você pode me chamar no link aí do perfil ou aqui embaixo do YouTube, que eu vou levar para você a inclusão. Como incluir a pessoa com deficiência, seja no mercado de trabalho, seja na escola, aonde você quiser. Porque a pessoa com deficiência tem que estar onde ela quiser. E hoje eu tenho aqui dois convidados aqui que vivenciam isso na pele diariamente. Então fica aí, que hoje vale muito a pena. Tá bom? Só que antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vai! Oferecimento: H-Dalfi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Um grande vocês, que sem vocês eu não estaria aqui, trabalhando e levando inclusão para todo mundo. Obrigado a todos, um grande beijo. Bom, hoje eu tô emocionada, porque eu ouvi o áudio dela e falei, caramba, é legal ter amigo, porque um amigo puxa o outro. A amizade é uma coisa que eu levo muito no meu coração. Porque principalmente depois que minha mãe pegou dengue e aconteceu uma coisa muito forte com ela, eu tive anjos na minha vida. Então um vai apresentando o outro, que vai apresentando o outro, e hoje eu tenho uma rede de amigos. E quem tem um amigo tem tudo. Quem tem um amigo tem um tesouro que não tem preço. E hoje eu acredito que eu ganhei muitos tesouros. Então eu quero apresentar para vocês a minha amiga Dai, que vai conduzir esse papo. Prazer estar aqui. É uma honra estar aqui participando hoje com você, Fer, que é uma pessoa que eu gosto demais e admiro. E com a Lu, né, que é uma pessoa que tenho muita admiração também, uma pessoa que eu conheço faz pouco tempo também, mas que... e foi uma honra fazer essa ponte aí entre vocês, que eu acho que tem tudo para dar certo. Pois é. É a corrente do bem, né? Exatamente. A gente fala, é a corrente do bem. E é questão da empatia, né? Quando tem empatia, tem inclusão, tem tudo. Tem, exatamente. Então é isso aí. E a história da Lu lembra muito a história de garra da minha mãe. Porque a Lu se fez. Então, só é que eu tô falando Lu, só é que eu vou deixar a Lu se apresentar. Lu, meu amor, se apresenta, por favor. Obrigada. Fala quem é você, a sua história, vamos lá. Vamos lá. Prazer, amor. Prazer é meu, a honra é minha, o privilégio é meu. Muito obrigada. Obrigada, Dai, também, que você está aqui, muito bom. É muito joia estar aqui. Eu sou Luciana, eu nasci e cresci em São Paulo. Eu vivi 25 anos fora do país, e nesses 25 anos meus filhos nasceram. Só isso. E agora faz 3 anos que eu estou em Rio Preto, agora em outubro faz 3 anos que eu estou em Rio Preto. Então, assim, conhecer você, estar aqui é um privilégio. Muito obrigada. E aí, conta um pouquinho da tua história, por favor.
por que você está aqui? Conta um pouquinho dessa história de garra, dessa mulher de luta que você é. Então... Olha, aqui, inclusão eis a questão, tem tudo a ver com uma série de coisas que eu tive a oportunidade de passar na vida, no final das contas, né? Tem muito a ver com missão e tal, mas agradeço o convite. E inclusão começou a fazer parte da minha vida a partir do momento que o meu primeiro filho nasceu, né? Então, eu tive essa oportunidade, né? De viver isso, de poder dar inclusão, viver inclusão, né? Desde que o Christian, meu primeiro filho, nasceu. Que legal. E aí, como é que foi isso? Morar em quantos países que você morou? Olha, eu morei em 6 países, mas eu trabalhei em 73 países. Eita, caramba! Caraca. Rapaz, como é que você vai conciliar tudo isso, cara? Pois é, exatamente. Eu trabalhei no mundo corporativo, né? Logo que eu me formei em São Paulo, me formei engenheira, aí eu entrei no mundo corporativo na indústria automotiva, né? Você é engenheira, né? Estudei engenharia lá em São Paulo. Que lindo. E daí logo eu já entrei nessa empresa, né, no mundo automotivo, que é a Mercedes-Benz, e eu fui contratada para trabalhar lá fora, lá na Alemanha, na casa matriz dessa empresa. É muito louco, é mesmo. E então eu comecei vivendo na Alemanha, mas a empresa me mandava para vários países. A empresa podia me mandar para outros países por 3 dias, 3 semanas, 3 meses ou 3 anos. Caramba. Né? Então, dependendo do que eu tinha que fazer no outro país, era nesse tempo, né? E aí o Christian nasceu? O Christian nasceu, eu já tinha um cargo relativamente alto na empresa, né? Porque quem dá duro vai acabando, vai atingindo, né? Bastante coisa, dar e receber. Então, você foi galgando. Fui galgando. Espaço de direito. Ótima palavra, isso mesmo. Né? E o Christian nasceu... eu já tinha equipe, eu já tinha visitado vários países também, né? E naquela ocasião eu estava na Alemanha, né? Estava morando daí na Alemanha quando ele nasceu. E quando ele nasceu super bem, parto normal, tudo ótimo. Foi em que ano isso, Lu? 2006, perdão. 2006. O Christian vai fazer agora 18 anos. Que massa. Né? Agora no dia 21. Um beijo pra ele. Obrigada, eu vou mandar. E... aí, quando ele nasceu, na verdade, foi tudo certo, normal, parto normal, tudo ótimo. E depois de 6 horas, ele começou a apresentar sinais de que ele não estava respirando certo, né? Aí a gente chamou a enfermeira já olhou, viu que tinha alguma coisa errada, já levou ele embora. Eu fui correndo atrás, lá na Alemanha. Que susto, cara. Né? Foi um susto. A gravidez tinha sido ótima, ninguém tinha visto nada na gravidez e tal, e sumiram lá com ele lá pra dentro. Aí eu consegui entrar, fiquei esperando lá, consegui entrar. Aí depois de um tempo, depois de 1 hora mais ou menos, né, apareceu um médico lá na Alemanha e ele me falou, ele chegou pra mim, olhou assim bem no meu olho e falou assim: eu tenho uma notícia muito ruim pra te dar. Nossa, que legal, hein? Ele já vai falar. Aí eu olhei pra aquele médico e eu falei assim: o que aconteceu? Ele morreu? Aí o médico falou assim: não, ele não morreu. Eu falei: então tá bom. Então qualquer notícia é melhor que essa. Com certeza. Né? Com certeza. Aí ele explicou qual que era o problema dele, é um problema muito raro, muito raro. O problema dele chama isomeria direita, citos ambíguos com isomeria direita, ele é todo trocado por dentro. Ah, tá. As veias, as coisas, né? Os órgãos. Os órgãos também? O coração é do outro lado. Ah, tudo trocado realmente. Isso. Caramba. Exato. E aí eu olhei para o doutor e falei: mas o que faz, né? Ele falou assim: nós vamos... inclusive eu até perguntei: pode operar? Ele falou: claro, vamos operar. Eu falei: então tá bom. Então vai dar tudo certo. Eu sempre fui uma pessoa que confiei muito na providência divina, então eu falei: tá, você vai operar? Tudo bem. Então a ficha não caiu na hora para mim, caiu mais tarde. Mas naquele primeiro momento eu falei: não, vai operar e vai dar tudo certo. O socorro imediato, vamos lá. Isso mesmo. E aí? Não, é isso que eu ia falar. E como que depois que você descobriu isso, toda essa situação, deve ter, que nem você falou, foi um susto mesmo, né, de imediato, mas com o passar do tempo, como você conseguiu conciliar
a sua rotina de trabalho de um cargo alto, né? E num país que eu não lembro se você comentou, mas acho que não tinha ninguém da família assim muito próximo, né? Porque querendo ou não, a gente acaba perdendo um pouco essa coisa de ter uma base mesmo, que eu acho que isso é super A base importante. familiar, né? Isso. E como você conseguiu conciliar o trabalho, toda essa estrutura que ele precisou ter num país que não era desconhecido, mas você não tinha essa base, né? Isso, exatamente. Quando o Christian nasceu, fazia 6 anos que eu estava lá. Não, assim, 6 anos que eu estava lá. Então, a minha rede de apoio não era grande. Eu conheci uma pessoa, uma grande amiga, que hoje é uma grande amiga minha, a Tânia. Ela e a família dela deram bastante apoio. Naquele mesmo ano, curiosamente, o meu pai faleceu em março. O Christian nasceu em agosto. Então, a minha mãe estava lá porque o meu primeiro filho ia nascer. Ah, então. O Christian foi o primeiro, então. Isso, foi o primeiro. Então, ela estava lá, ela me ajudou também. Mas, fora isso, daí você tem razão, não tinha uma rede de apoio lá, certo? Então, o que aconteceu a partir desse momento? Ele previstas 3 operações para esse tipo de caso, que é uma operação com 1 dia de vida, paliativa, foi feita com sucesso. Uhum. Depois ele passou por uma operação aos 7 meses, quando ele tinha 7 meses de idade também, a parte desse processo. Sim. E a terceira operação também ele fez com 5 anos de idade. Esse processo de 3 operações é protocolo porque o sistema não consegue aceitar ou dar conta de uma operação só, porque é muita mudança no corpo. Né? Então, porque vai crescendo também, né? Então, os órgãos vão se ajeitando, tudo vai acontecendo ali, né? Exatamente. Vai crescendo e vai se ajustando. Então, ele fez essa primeira de 1 dia, depois com 7 meses, depois com 5 anos, e depois com 6 anos teve que repetir a terceira, porque teve algo que não deu tão certo, certo? E cada vez que ele operava, eram de 6 a 8 semanas que a gente ficava no hospital, tá? Nossa, era na bastante. UTI. É uma operação de peito aberto, né? Então, era uma operação de 8, 10 horas, né? Com circulação extracorpórea. Tudo isso que quem teve um problema cardíaco sabe que é uma operação dessa, sabe bem, né? E, então, eu realmente, por um lado, eu tinha que conciliar toda a parte profissional, o dia a dia. Como é que você dá conta de tudo isso, cara? Então, olha, se a gente for falar de inclusão, eu tenho que dar um mérito enorme para a empresa naquele momento, e as empresas no exterior, e a gente vai falar um pouco acho que de diferença entre inclusão aqui no Brasil e no exterior. Lá no exterior é uma coisa assim, autoexplicativa, é uma coisa óbvia que existe inclusão, certo? Então, quando os meus superiores ficaram sabendo disso, que eu informei eles e falei, olha, tem as operações, como que faz, né? Pega férias não remuneradas. Eles falaram, não. Como você quer fazer? Nossa, Como que é bom para você fazer? Né? Porque eu precisava do recurso, né? Para estar lá. E eu falei assim, bom, eu posso trabalhar à noite. Daí, então, eles falaram, tá bom. Então, você manda pra gente, sempre você loga no sistema, a gente vai ver que você logou, você trabalha a hora que der, às 8 horas por dia e tudo bem, né? Então, eu trabalhava nas 3 operações, ou seja, 3 vezes 2 meses que a gente ficou no hospital. O Christian, durante o dia, ele é tratado, eu acompanhava ele. Quando ele dormia, eu estava mais calma à noite, eu trabalhava. E uma outra pergunta que eu acho muito importante fazer, antes de mais nada, em quem que você confiou? Porque você é uma mulher de garra, por toda a tua história. Da onde você tirou força de tudo isso, cara? Porque você quer falar, poderia ter... Você tinha todas as chances ali, tinha tudo pra desistir, né? Entendeu? Porque ia falar assim, e não teria problema nenhum se tivesse desistido nesse caso. Mas assim, a força veio de algum lugar. De onde você pegou, assim? Eu sempre acreditei muito em Deus, no universo, em Jesus, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma espiritualidade, assim, eu sempre dei muito valor para isso, né? Então, para mim é claríssimo que se a gente tem uma missão, a gente recebe todas as condições para cumprir aquela missão, né?
Então, para mim, era isso que eu falava, bom, se isso está acontecendo, é porque eu tenho capacidade de levar, de cuidar dele, de sei lá, criar ele, né, com esse desafio. Então, se me foi dado isso, vão me dar todas as condições. E realmente, todas as condições foram me dadas. Porque, por acaso, com esse problema dele, que é muito, muito, muito raro, é 1 em 1 milhão. É genético isso aí? É genético? Oi? Genético? Não, é uma má formação. Não é genético, ele é um problema congênito, ou seja, quando formou o feto dele, formou desse jeito. É congênito. Pode acontecer. Então, daí eu pensava isso. Então, o que acontece? Essa equipe que cuidou dele na Alemanha no começo, era uma equipe especializada nisso. Poxa, eu morava na cidade onde eles estavam. Não pode ser acaso isso, certo? Nada por acaso. Né? E daí, a empresa que colaborou, que deu essa possibilidade de continuar na empresa e fazendo isso, também não pode ser por acaso isso, né? Ou então aquela chefia que eu tinha na época que eu perguntei, olha, se eu precisar, na hora que eu tinha que fazer projeto lá no escritório, posso ir no sábado e no domingo? Pode. Então, tipo Eles facilitaram, assim, facilitaram. Então, tudo conspirou para que desse certo. Isso. Então, eu chamo isso de providência divina. Não, isso não é acaso, nunca. Com certeza. Né? Com certeza. É. E aí? Não, isso que eu ia falar. E com o tempo, as coisas, elas foram meio que se encaixando, né? E quando você conseguiu entrar numa rotina um pouco mais normal, assim, né? Porque, assim, querendo ou não, você passava um bom tempo no hospital, aí ele foi crescendo, porque aí depois você começou a viajar novamente, né? Exatamente. Porque aí, como que foi essa adaptação do Christian com os novos lugares que você foi morando? Como que foi toda essa estrutura, assim, que você teve dos outros lugares? Certo, legal. Então a gente foi se adaptando, né? Então, nesse período, até a 4ª operação, as minhas viagens eram de, no máximo, algumas semanas, né? Então, enquanto ele estava lá, as coisas foram realmente se ajustando, né? Então, a minha mãe teve um papel importantíssimo. Você vê como mãe ajuda a mãe que vai ajudar depois o filho, né? Teve um papel importantíssimo porque ela ficava comigo de 6 a 8 meses por ano, ficava comigo lá. Então, ela ia, fechava a casa dela e ia lá com você. Exatamente. Então, ela ajudou. E nesse meio tempo, nasceu o Adrian, o irmão do Christian, 2 anos depois. Cara, né? que loucura. Que nasceu, né, saudável e tudo. E então, tinha minha mãe que ficava comigo pela maioria do tempo. Aí tinham cuidadores que cuidavam dele enquanto eu estava fora, certo? Logicamente o pai dele e na época os meus sogros, meus ex-sogros, eles também ajudaram muito. Então, todo mundo sempre estava cuidando, né? Tava se dando ali. Mas daí ele teve um momento, depois na 4ª operação, que ele piorou muito. Né? Então, do nada ele tinha que ir para o hospital e ficava daí semanas, e daí voltava para casa e voltava para o hospital. Então, quem já passou por isso sabe o que é isso, né? De ter que sair, entrar de hospital, e daí ficava ruim do nada, né? E então, nessa época, eu tive que adaptar tudo, totalmente, porque eu não podia ter compromisso nenhum, e eu pude confiar muito na minha equipe, né? A minha equipe estava tocando. Né? E isso foi legal, né? Por quê? Porque nessa eu podia confiar na minha equipe e a minha equipe se sentia empoderada de poder fazer isso. Porque confiava na equipe. Confiava total, cegamente, entendeu? Então hoje, muita gente da minha equipe... Que parceria linda, hein? Que parceria linda, hein? É linda mesmo. Ainda recente falei com uma amiga que na época era minha estagiária, a Júlia. E ela, na época, ela me ajudou muito, assim, né? Ai, até fico um pouco... Não, fica tranquila. Chorar faz parte, não faz parte. Então, foi isso, né? Então, nessa época, foi bem difícil. E daí, então, depois que passou essa época difícil, tinha todas essas pessoas junto, né? Esses anjos, né? Junto. Aí, entrou na rotina e ele foi ficando bom. E daí, as viagens começaram. E daí eu saí com ele a primeira vez mesmo para ir morar em outro lugar. Foi quando eu assumi a direção da região da América Latina.
E naquela época existia a possibilidade de morar lá no Chile ou aqui em São Paulo, ou lá em São Paulo. Que legal, cara. Então, a primeira vez que eu saí com eles da Alemanha para morar em outro país foi para cá. Que também não pode ser por acaso, né? Com Porque certeza. chegou aqui também, daí, como aconteceu daí nos outros países. Eu tinha que arrumar os profissionais Sim, que sabiam cuidar dele, que sabiam lidar, porque é muito específico. né? muito específico. É um tema que não tem cura, só pode ser controlado, entende? Todas as consequências, as comorbidades que vieram depois das operações também, né? Então, achei todos esses profissionais, tinha minha mãe aqui, e nesse momento daí eu ficava em São Paulo e também nos outros países da América Latina, principalmente no Chile, né? E eles iam para o Chile também, daí voltavam, né? Mas sempre assim, sempre cuidando muito. Então, houve uma rotina. Quando eu acho que a gente tem, Fer, eu acho que você sabe muito bem, né, o que é isso também, tem fases que são muito desafiadoras, mas elas são seguidas de fases que você tem uma calmaria. São ciclos. São ciclos, isso mesmo. Então, dá para você respirar, sabe? Então, é assim, Dai, na sua pergunta com relação a isso. E como é que é a inclusão lá fora, a inclusão aqui? Foi essencial. Do Christian, de tudo. Foi essencial, porque então eu estava As na escolas. Alemanha, aí a gente veio para cá. O que eu não mencionei antes, que foi um dos países que a gente também viveu, a gente não chegou a morar direto lá, mas a gente ia muito lá, era para a Eslovênia, né, que vem da família da parte paterna do Christian e do Adrian, né? Então a gente passava muito tempo na Eslovênia. Então, tanto na Alemanha... É legal a Eslovênia? É super fofo. É um paísico minúsculo, cheio de arvorinha, montanha, legal. laguinho. Que legal. É lindo. Então, a gente ia lá. Então, tanto na Alemanha quanto na Eslovênia. Lógico que dava... A Europa é tudo pequeno, então a gente, às vezes, passava 2, 3 semanas num outro país, na Croácia, na França, na Itália, né? Então, nessa parte no exterior, a inclusão é muito simples. Simples por quê? Porque é uma coisa óbvia. Quando o Christian começou o kindergarten, né, o maternal, eu nem precisei falar nada assim, olha, ele vai precisar, tipo, na hora que eu escrevi na ficha que ele tinha toda essa história, quando eu cheguei lá, na reunião de registro, de matrícula, já estava a diretora, a professora, a pessoa que ia ficar com ele, a outra que era estagiária de inclusão, que também estava. Então, eu falei, nossa, né? Eu nem precisei falar nada, isso aí já bem aconteceu. estruturado, né? Estruturado, então desde o começo ele teve uma pessoa que ficava com ele, né? Ao lado dele, tudo isso. E então, outra coisa, quando tinha excursão, por exemplo, Sim, isso ao longo, até muito. hoje é assim. Tem uma excursão da escola, uma caminhada, ou então vão passear, ou é montanha, ele não consegue acompanhar como... porque não... Apesar dele ter 18 anos, ele tem um aparelho de 9, né? Então, não conseguia acompanhar tudo. Aí, o que eles faziam? Eles adaptavam o passeio para ele poder participar. Olha... Né? Então, a gente não vai fazer aquele caminho que a gente sempre faz, a gente vai fazer esse daqui para o Christian poder ir junto. Né? E se tivesse um caminho que realmente não dava para ele fazer, aí eles bolavam todo um esquema, daí ele sair de lá de carro e chegar lá onde eles iam chegar na hora certa, né? Para que ele se sentisse parte da excursão. E eu vou comentar uma coisa com você. Sabe como é que era feito na inclusão na escola? Na raça. E eu não participava de educação física, de aula de educação física, porque não era adaptada para mim. Então eu tinha 10 no boletim, só que eu não participava. Não participava. Tinha atividade na escola de pai, de mãe, de festividade, de comemoração eu não participava. Aí, tá vendo, pessoal? Como a gente precisa melhorar muito em termos de inclusão. Era até isso que eu ia perguntar. Ele hoje frequenta uma escola aqui. Regular. Regular. E ele já frequentou uma escola lá. Então, assim, tem alguma coisa que você acha que fez muita diferença lá, que não tem aqui, ou que poderia melhorar? O que você acha que as escolas poderiam
às vezes, uma coisinha mesmo que faz toda a diferença, que fez toda a diferença, né? Que nem no caso dos passeios que você falou lá, que era todos adaptáveis para ele conseguir participar. E a Fer já passou por uma situação aqui que ela não conseguia nem participar de uma aula de educação física. Então, assim... E de muita coisa, né? Mas trazendo essa coisa mais palpável em relação à escola. Você acha que tem alguma coisa que poderia... Tem uma coisa que assim, era... Que nem eu falei, acontecia naturalmente no exterior, né? E quando eu cheguei aqui, fui na escola daqui, onde eles estão, eu dei a ideia disso acontecer, e aí aconteceu, mas é porque eu já tinha tido essa experiência fora. Então, eles mudaram de escola várias vezes, porque mudaram de país, né? Então, na Alemanha eles foram na escola, eles foram na Eslovênia, em colônia de férias, eles foram em São Paulo na escola, eles foram na Malásia na escola, né? Vida. Então, tudo isso. Então, o que acontecia? Também, no ato da matrícula, existia boa vontade, ou já a ideia deles, das pessoas da escola, né, da equipe da escola, de sentar. Bom, Luciana, como que a gente lida com o Christian? O que a gente precisa saber para que ele esteja à vontade aqui com a gente, né? E o que acontecia muito era a empatia, já falando disso, né, dos professores, né? Então, se existe ainda algumas matérias onde existe uma dificuldade maior para ele, né? Aquele professor percebia, trocava uma ideia comigo, aí conforme ele foi crescendo, eu troco uma ideia com ele, tipo, lógico, o que eu posso fazer? Ele é o agente da coisa. Ele que é. Claro que quando ele era criança, a gente que responde, eu que respondia, né? Por ele. Mas daí, conforme ele foi crescendo, eu percebia que mesmo, tanto na escola quanto nos hospitais, os médicos ou os professores não olhavam mais para mim, olhavam para ele. Que maravilha. Né? Como que você quer fazer? Qual que é a sua vontade? E ele foi acostumado com isso. Tanto que hoje ele tem uma personalidade, ele sempre teve uma personalidade sensacional, mas ele é muito certo do que ele quer, né? Ou do que ele precisa, certo? Então, isso eu acho que faz uma diferença. A empatia da instituição, mas a empatia das pessoas que estão na instituição. Isso nem sempre acontece aqui no Brasil. Né? Que a pessoa que está, apesar dela estar ali, está lidando, né? Saber que precisa ser inclusiva, ela não sabe ser. Ela não sabe ser. E para ser, é só querer. E para ser, é só querer, né? E vem cá, deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Como é que você está aprendendo a falar tantas línguas diferentes? Porque é muita coisa. É muita língua. É como uma mistura, né? Uma palavra em inglês, a outra no alemão, outra no português. Em casa a gente fala um monte de... Assim, em 10 minutos de conversa tem um monte de língua. Sério? Um dia que eu falei, cara... É legal. Bom, quando eu era pequena, meus pais, a gente é de ascendência italiana, né? Então, minha avó era italiana e tudo isso. Mas os meus pais, ambos com ascendência italiana, eles quiseram que eu e meus irmãos, a gente fosse muito organizado, muito estruturado. Então, meus pais, assim, deram tudo que tinha para pagar uma educação em escola particular alemã. Que legal! Alemão mesmo! Foi a herança que eles deixaram para mim e para meus irmãos, totalmente. Foi essa educação. Ou seja, educação tudo. Educação é tudo. É a base. É a base. Então, lá eu aprendi alemão, aprendi na escola, e aprendi o inglês também a partir disso. E daí, meus pais também, apesar de, tipo, darem luta, assim, né? Vendia carro, vendia isso, vendia aquilo. Deram a oportunidade de eu sair do país também jovem, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu fui pela primeira vez num intercâmbio. Então, você sai, daí você tem contato com a língua. Verdade. Só que você não tem o seu contato com o alemão, você tem o seu contato com o inglês, com o alemão, com outras pessoas, né? Então, eu sempre gostei e tive muita facilidade. Então, de cara, o inglês e o alemão. Aí, logo, por causa da profissão, o espanhol, porque a gente ia muito para a Eslovênia, daí o eslovênio. Ai, né? Que legal. É legal o eslovênio? É legal, é uma língua eslava. É uma língua eslava. Mas é totalmente diferente do alemão, né? Totalmente diferente, né? Isso que eu acho curioso. A tua facilidade, porque de repente no alemão, de repente no eslovênio, de repente na Malásia. Cara, é muito louco isso. Ó a Fer pedindo pra ela falar uma frase. Que a gente já ouviu, não quer, Fer?
que você acha? Vou falar em alemão. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Herzlichen Dank. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu falei português, gratidão. Ai, que legal, cara. Que massa. Uma outra pergunta que eu tenho aqui é como é a relação dos dois irmãos, assim? Porque, querendo ou não, o Christian, ele precisou de uma atenção maior, né? Então, assim, como que o Adrian se sentiu em relação a toda essa situação, né? Porque, querendo ou não, acho que a gente acaba ficando um pouco preocupada, né? Como lidar, né? Com os dois. Sim, sim. Como mãe, eu sempre tive esse olhar, né? Tive o cuidado de ter esse olhar. O Christian precisava mesmo de mais atenção, principalmente quando ele tinha crises. A atenção era totalmente no Christian, né? Mas sempre, como eu falei, tinha alguém ali, minha mãe, os meus ex-sogros, que estavam ali olhando o Adrian, ainda bem. Ó, a cuidadora, a Marcela, que cuidou também, né? Ainda bem. Agora, olha que interessante, né? Como a providência divina não falha, né? O Adrian, ele nasceu, ele é super esportista, ele é super saudável, ele é super ativo, ele é super tudo. Então, ele sempre viu o Christian. Aliás, entre parênteses, eles são melhores amigos, eles se adoram, fazem um monte de coisa juntos e tal, né? Cara, que massa. E o Adrian, apesar de ser o irmão mais novo, sempre viu o Christian como o irmão mais velho. Então, ele sempre obedeceu o Christian ainda, entendeu? Que legal. Então, ele respeita muito o irmão. E um cuida do outro, né? Um cuida do outro. E daí, na hora que existem muitas situações, principalmente quando é adolescente, quando é criança adolescente. Ixi, aí é complicado. É complicado, porque às vezes a criança ou adolescente nem sabe que está sendo, né, tão cruel às vezes, mas... E o Adrian sempre foi lá e defendeu o Christian. Então, ele estava com a antena sempre assim, onde que o Christian está, o que está acontecendo. Ainda assim, hoje assim, né? Tipo, às vezes o Adrian chega para mim e fala assim, mãe, olha... precisa ver lá, porque o Christian, ele tá numa situação e eu vou lá, já falei, mas eu acho que você precisa ajudar. Então, ele é muito já ativo. deu um partido. Que bacana. Que irmão da hora, que não desse. Que legal. Que legal, que massa, que legal. E você tem alguma pergunta? Chegou a hora da pergunta do quadro. Você quer fazer alguma pergunta, amor? Então, tem mais uma aqui que assim, você corre... Seu esposo corre, o Adrian é esportista, né? Esportista. E como que você consegue incluir o Christian nessa rotina de atividade física? Porque a gente sabe que é uma coisa muito importante. E é importante para você também, né? Sim. Então, assim, você consegue fazer alguma coisa com ele? Ele consegue participar? Ele gosta? Como que é isso? Legal essa pergunta. Ele não se sente esportista. Um dia, quem sabe, ele vem aqui e vai conversar com a Feira ainda, né? Espero, daí ele vai contar. Mas ele gosta de futebol. Ele entende tudo de futebol. É que aquele dia não deu pra você ver, mas você precisa ver ele comentar futebol. Ele é palmeirense? Entendeu? Ele é muito eloquente. Ele é palmeirense? Ele é corintiano. Ai, não. Perdão. Não. Italiano e corintiano, pô. Não. Tem que ser palmeirense, cara. Na verdade, alemão, né? Porque ele nasceu na Alemanha, mas... Então, ele sabe tudo de futebol. Ele chegou a jogar futebol também, né? Enquanto dava certo por causa dos tamanhos, né? Das alturas dos colegas, né? Então, ele sempre jogou enquanto deu. E agora, olha que legal, né? Também não é por acaso isso. Eu nunca tinha ido para uma assessoria, eu fazia esporte sozinha, né? Então, quando eu vim para Rio Preto, eu entrei na assessoria do Igor Lorenzato. Um beijo, querido. Grande, te amo. sensacional. Tá tudo com nós aqui. E ele, do nada, quis acompanhar, porque ele achou as pessoas legais, né? Que legal, cara. O Christian é muito envolvente, assim, ele é muito eloquente, ele é muito sociável, ele sempre foi uma criança que não ficava com as crianças, ficava com os adultos. Eu também. E então ele adora ir de sábado lá, quando é o dia do longão, lá na estrutura do Igor, para conhecer as pessoas, ver as pessoas, trocar uma ideia e tudo isso, né? Então, dá para dizer... que o esporte não faz falta para ele, assim, em termos de fazer, mas ele está envolvido nisso
porque ele fica encorajado de ir lá conversar com as pessoas. Por quê? Porque o esporte é assim, né? O esporte é inclusivo, no final das contas, né? Junta as pessoas, né? Todos. Exato. Nossa, é bom demais. É bom demais. O esporte é uma coisa que inclui. Isso mesmo. Quando a gente se sente pertencente, a gente já está incluído. Então, por enquanto ele não faz, ele pode vir a fazer. E eu tenho certeza que alguma coisa ele vai se encontrar. E com certeza ele vai achar o caminho dele. Você sabe que ele até tá achando, né? Ah, é? Ele, principalmente na pandemia, antes já tinha, mas na pandemia ele se descobriu cozinheiro. Ai, que legal. Uhum. Que massa. E então, como na pandemia a gente tava em casa e tudo, ele me vinha cozinhar e ele, eu vou ajudar. E ele começou a entrar nisso. Ele gosta de assistir Masterchef, então. E adora. Eu sou apaixonado. Ele adora Masterchef. Tem uma série que ele adora na Netflix, chama The Final Table. Acho que ele assistiu umas 17 vezes, mais ou menos, naquela série. E hoje, Fer, ele é um cozinheiro. Ele fez curso no Instituto Gourmet. Fez, quando a gente viajava por algum período menor, tipo assim, por uma semana, seja de férias ou a trabalho, e eu levava eles, ele fazia estágio em algum restaurante, ficava junto nos restaurantes. Que legal, né, na cozinha. Então ele achou a profissão dele, cara. Então, ele achou, ele fala, não, eu vou ser chefe e eu vou estudar para isso, então ele já fez 2 anos de curso, tá sempre estudando para ser isso aí, e agora procura alguns lugares para poder ajudar na cozinha, né? Então aqui em Rio Preto ainda vou achar um lugar onde ele pode fazer isso. Pensa daí como tempo ele vai ser um Masterchef, ela no Masterchef, tudo Masterchef. Depois vocês veem lá o Instagram dele. Já alguma temporada. Legal. Né? Masterchef temporada, Christian. Ser amigo do Chacão lá. Ai, que legal, que da hora. Eu tô vendo. Eu não sei cozinhar, mas eu gosto de comer. Por isso que eu faço exercício. Legal. E você tem alguma pergunta pra mim? Eu tenho, Fer. Alguma pergunta que, na verdade, eu também sempre fui confrontada com isso e o Christian também ao longo da nossa jornada aí, né? Às vezes, a gente deparou em determinadas situações justamente com algumas pessoas que estavam ali envolvidas, mas não necessariamente tinha essa empatia, ou até tinha a empatia, mas não sabia como proceder, como ajudar, como fazer, né? E acabava não sabendo como tratar o Christian, né? E às vezes, o que acontece? Isso causava, tanto em mim como no Christian também, assim, uma tristeza, que tipo, trata normal, né? Um constrangimento, né? Tudo normal, né? Então ele às vezes se frustrava com isso. Como que era quando se você tinha esse tipo de frustração e como que você fazia? Bom, até hoje eu sou tratada assim. Então infelizmente, esse negócio a gente chama de capacitismo, né? As pessoas não acham que nós não somos capazes. Então eu posso falar que eu tenho isso, que... Nossa, você que tem presença cerebral e consegue fazer tudo isso? Parece sempre que a gente tem que estar provando alguma coisa que a gente é capaz. Isso a gente chama de capacitismo, né? Que fala, que faz voz de criança, sendo que eu não sou criança. Eu falo, trate o adulto como adulto e a criança como criança. Gente, pelo amor de Deus, é só tratar normal como qualquer outra pessoa. Só que o que eu acho que falta aqui pra gente, primeiro é cultural. A nossa cultura é assim. A gente tem que levar cada vez mais inclusão, informação, como podcast, como qualquer coisa. E levar isso para as pessoas. Porque não tem como... Você nasceu andando? Não. Você nasceu aprendendo a ser mãe? Não. Tudo é um processo, é um caminho. Então eu peço, e eu falo isso para as pessoas, inclui, tenha a empatia. Porque quando você tem empatia, você consegue fazer inclusão. É lógico que ainda eu me sinto ET, e talvez eu nem esteja vivo para ver essa inclusão, mas a minha parte eu estou fazendo aqui no propósito de vida. Então, as pessoas que lidam assim, deixa eu falar. O importante é o Christian ser o Christian
do jeito que ele é, e a Fernanda ser a Fernanda do jeito que ela é. O resto, deixa pra lá e vamos seguir fazendo a inclusão do nosso jeito. E eu acho que é assim que tem que ser feito. Legal. Porque hoje não dá, como você já deu vários exemplos, falar de eu não sei fazer inclusão. Não. Conhecimento tá aí, tudo tá aí. A gente tem que se despir e se dispor para fazer a inclusão. Quando a gente se despe dos preconceitos e se dispõe para conhecer o outro, tudo acontece. É aquilo que eu estava te falando. Quando a gente tira a barreira, a inclusão acontece. Então eu acho que é isso. Tá? Legal. Respondi. Obrigada. Super, nossa, inspirador. Cara. Inspirador. Eu acho que é isso. E tá aqui a missão do podcast. De tanto não, a gente vai abrindo as portas com maior força, com maior boa vontade. E sabe que isso é importante, porque te fez mais forte, me fez mais forte cada dia. Então a gente só ganha com isso. A gente não perde com isso. Não, A gente só só fica ganha. mais forte para continuar. É isso. Esse é o nosso propósito de vida. É isso, Lídia. Legal, obrigada, É isso, Fer. parabéns. É isso. Parabéns mesmo. Vocês são guerreiros. Na verdade, os guerreiros. Não, você é uma guerreira, você é uma heroína. Mulher Maravilha, conheci hoje. Eu adoro Mulher Maravilha. Eu também. Sou fã. Eu tenho até uma tatuagem dela. Que massa, cara. Adoro. Que mais fã, né, cara? Adoro. Quer deixar um recado, meu amor? Agradecer mais uma vez, né? E tem uma coisa que eu quero comentar. A gente veio para Rio Preto, na verdade também foi acaso ou não foi acaso, né? Eu resolvi vir para cá sem conhecer ninguém. A gente foi muito bem recebido aqui, tá? Assim, no geral. Então, ter encontrado o Igor, ter encontrado vocês, agora encontrar você. A rede de apoio que eu tenho aqui, apesar de não ter família aqui, é impressionante, é muito legal. Então, isso também eu sei que é parte da providência divina. E deixa eu te perguntar, tem uns médicos legais pro Christian aqui? Tem. Ele já tem toda... O preço é muito bom nisso, né? É muito bom, é muito bom. Tem médicos muito legais. Os médicos dele de São Paulo já indicaram os daqui. Na hora que eu conheci os daqui, foram Já quando se conversaram, né? Fizeram aquela rede já, né? É impressionante, é muito bom. Mais alguma pergunta, amor? Só Quer isso. deixar algum recado, linda? Só tudo isso. Olha, eu tava morrendo de vergonha e foi super bem. Eu vou contratar ela pra trabalhar junto comigo agora. Não, foi um prazer. Ó, se perdeu uma, tá? Me chama o marido dela, ó. Vai virar minha, vai trabalhar aqui comigo aqui, ó. Talento nato. E ficou lindo no vídeo, ó. É mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história magnífica que eu amei. E muito obrigado a todos vocês. Dá aquele like no canal, compartilha com todo mundo, porque eu acho que depois de um ano de podcast, se Deus quiser, a gente vai ficar muito tempo ainda aqui. Não tem como não falar que não dá para fazer inclusão. Tá? Então, fica aí de reflexão para você. Valeu? E um beijo. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vai! Oferecimento Agadalf, empreendimentos imobiliários. Tem o seu DNA. Muito obrigado a todos vocês, com todo amor, com todo carinho. É por vocês que eu tô aqui, porque senão eu não estaria trabalhando, não estaria levando a inclusão. E essas histórias maravilhosas, que sem vocês, a Lu, a Dai, todo mundo aqui, o João, o Michel que tá aqui, que é a equipe que me dá suporte para fazer esse podcast acontecer também, não estaria aqui. E eu só tenho que agradecer. Eu sou abençoado por Deus, sempre. Obrigado, obrigado Pai, obrigado Mãe, obrigado Jesus. E um beijo no coração de todos e até o próximo episódio. Valeu! Oferecimento: Agadalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores.
Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira.